Certifique-se se ele está apto a cumprir com essas regras, se ele está por dentro do que está acontecendo mesmo nesses protocolos, se ele já se adaptou dentro dessas novas regras ou se ele ainda tem que fazer alguma alteração. Afinal, se ele fizer algo errado, você, como noivo e noiva, que vai ser o responsável por isso. O sonho da vida 2 é para ser compartilhado. E transformar sonhos em momentos inesquecíveis é a minha missão. Seja bem-vindo! Eu sou a Sabrina Aquino e este é o Agora e para Sempre. O trem parece apitar e a luz no fim do túnel surge tímida, mas trazendo a esperança que o mundo dos eventos precisava. É isso mesmo, eles estão voltando. Depois de 6 longos meses, as festas voltam gradativamente. O que será que pode ser feito? Vamos saber todos esses detalhes nesse episódio, com a nossa assessora e cerimonialista Sabrina Aquino. Eu sou a Fernanda Leão e esse é o Agora e para Sempre. Olá, Sá! Olá, Fernanda! Olá, noivinhas e noivinhos! E nós estamos agora com o Agora e para Sempre mais aguardado, talvez, esse ano, não é? O nosso novo normal está aí, gente. Os eventos estão voltando. E você que está nos acompanhando, compartilha esse vídeo com todos os seus amigos que estão aguardando, ansiosos por esse retorno. Nós temos nesse programa hoje muitas novidades sobre o assunto. Fique conosco até o final. E eu convido você também a nos seguir pelo Instagram e as outras redes sociais. Estamos sempre com novidades para você, trazendo dicas imperdíveis. Vamos lá então, Fernanda? Sá, o assunto finalmente é o retorno dos eventos, não é mesmo? É verdade! Isso realmente está acontecendo? Está, Fernanda. Em todo o Brasil tem acontecido um novo normal, como a gente costuma dizer. Gradativamente os eventos estão voltando, alguns estados já estão se adaptando com essa nova realidade, claro, com muitas restrições, muitas regras ainda precisam ser estudadas, cumpridas, as autoridades ainda estão trabalhando nisso, mas está voltando sim. Evento pequeno, evento com mais intimista, estão acontecendo em todo o Brasil. E quais são os estados que estão entrando nessa nova normalidade, Sá? Olha, Fernanda, a ABRAP, que é a Associação Brasileira de Promotores de Evento, ela fez um protocolo, que é um conjunto de regras, formulou esse protocolo juntamente com vários profissionais da área, com as autoridades sanitárias, com todos os profissionais envolvidos na saúde para esses eventos, e ela formalizou esse protocolo para servir de base para o mundo dos eventos, para os promotores de eventos do todo o Brasil, trabalharem junto às suas prefeituras, aos seus estados, solicitando com que retorne esses eventos. Porque em qualquer setor da área comercial, precisou ser criado esse protocolo de retomada. E os eventos, obviamente, não seria diferente. Então, a ABRAP, que é a associação que regulamenta todos os eventos no país, ela preparou esse protocolo. Esse protocolo está sendo usado de base. Alguns estados já estão trabalhando uma retomada um pouco mais avançada dentro desse protocolo de regras, né, a se iniciar com os eventos. Como Maranhão, Santa Catarina, Bahia, eles estão já formalizando um nível além. Então, eles já estão conseguindo retomar eventos como shows, cinemas, eventos culturais, mas tudo com muita cautela, muita regra foi criada, muita adaptação, principalmente dos locais de evento, muita coisa teve que ser adaptada para esse retorno. Então não foi algo assim, só voltou. Não, todos os estabelecimentos que promoviam o evento ou que sediavam o evento ali, eles tiveram que se adaptar para poder receber o público. Afinal de contas, ainda não passou, né, essa situação toda que nós estamos vivendo, esse novo normal que nós costumamos dizer, e isso ainda está acontecendo, porém com muita cautela, com muito critério, e para que isso não se agrave novamente e a gente retorne à estaca zero. Estamos aí há 6 meses sem eventos, né? 6 meses tentando voltar, e agora que nós conseguimos uma retomada pelo menos mínima, temos que cuidar para que isso não retorne de novo à proibição dos eventos, né?
E eu acredito que os noivos estão ansiosos nessa para saber se vão poder colocar todos os seus convidados novamente nas listas de casamento, né? Tem uma quantidade máxima de pessoas? Olha, vai depender muito da quantidade que os salões de festa, que os locais podem comportar. Normalmente, né, dentro de toda a extensão do país, tem se trabalhado na ideia de 50% do local que o local pode condicionar de convidados. Na maioria dos estados, os municípios têm adotado essa prática de 50% da capacidade que o salão pode comportar. Então, se você teria um salão de festa que com a capacidade de 400 convidados, você vai poder colocar somente 200. E por que isso? Porque as mesas têm que estar bem recuadas, com no mínimo 1,5 m umas das outras. Então, com certeza, os salões vão ter que ter mais espaços de circulação, por isso a capacidade vai diminuir bastante. Mas claro que cada lugar, cada cidade tem as suas próprias regras. Isso é só um geral. Tem cidades, por exemplo, que estão trabalhando com 30% da capacidade dos salões, justamente porque são cidades que têm um nível de contaminação maior do que as outras. Então vai depender muito do seu estado, da sua cidade, da sua região, para você saber se você vai colocar mesmo todos os seus convidados na lista no salão ou se você vai ter que reduzir isso para um micro wedding. E quais são os cuidados, as restrições que devem haver aí nos eventos? Na grande maioria dos eventos, isso eu digo muito pela minha região. A minha região, os municípios que retornaram, eles adotaram praticamente as mesmas regras. Claro que dentro do país todo pode ter sido criadas até outras regras, né, mais específicas, depende da localidade, ou até mesmo abolir alguma dessas que eu vou citar. Mas as mais comuns, é claro, né, que nós vamos falar das mais comuns, as mais praticadas, que provavelmente aí na sua cidade deve estar usando essa mesma regra para a retomada dos eventos, né? Uso de máscara para todos os convidados, obviamente, né? Álcool em gel na entrada, nos banheiros, nas mesas, na mesa de buffet. Álcool gel seria até ideal, uma dica boa para dar de lembrancinha, né? É a lembrancinha do momento. Do momento, porque você já pode colocar na mesa para cada convidado e cada convidado usa o seu, né? E é muito útil, né? A gente tem aqueles frasquinhos pequenininhos. Pode levar na bolsa depois, né? Uma ótima dica também para quem está em dúvida do que dá de lembrancinha, né? Outra situação também é aquele aparelhinho de aferir a temperatura na entrada do estabelecimento, do salão. Então você vai precisar colocar ali uma recepcionista que vai fazer essa averiguação nos convidados para saber a temperatura, se ele está ou não com febre, né? Se ele estiver, ele não pode entrar no salão, é claro. Também precisa de uma recepcionista para anotar o nome de todos os convidados que chegarem e o telefone e o endereço de cada um, nome completo, dados pessoais. Então vai precisar de uma boa recepção. O que na maioria dos eventos não costuma ter uma recepção assim mais completa, normalmente é uma pessoa só que recepciona. Dessa vez vai precisar de uma recepção maior, mesmo que se você tiver somente 50 convidados. Você vai precisar de uma recepção para acolher todos os dados dos seus convidados, porque se acontecer de alguém ser contaminado ou de alguém estar contaminado futuramente, a vigilância sanitária da sua cidade vai precisar entrar em contato com todos, tanto para monitorar, para saber se eles estão também com sintomas, né? Como também para poder saber se eles precisam de algum apoio, se eles precisam fazer o exame, vários procedimentos adotados. Então vai precisar de uma observação ali na portaria, né, na recepção, bem pontual. Aquele tapete sanitário que coloca na recepção também, para as pessoas poderem higienizar os seus pés antes de entrar no salão, também é necessário na maioria das cidades. Outra situação é procurar colocar lugares marcados. O que uma época
época foi praticamente abolido dos eventos. Aqui no Brasil, pelo menos, não funciona com tanta frequência. Isso é você ter lugares marcados nas mesas. Porque os brasileiros não têm muito essa doutrina, como se tem, não tem muito esse costume que os americanos têm, de chegar e se sentar no seu lugar que foi destinado a ele. O brasileiro gosta de cumprimentar, de sentar, de puxar uma cadeira do lado do amigo que não vê há muito tempo, conversar. Então, principalmente nas festas de cidades mais de interior, a gente via dificuldade em colocar lugares marcados, justamente porque as pessoas não queriam sentar nos lugares que foram destinados a elas. As pessoas queriam sentar do lado de quem ela quisesse. Então, na prática, isso não funcionava muito. Mas agora, isso aí vai ser necessário, porque você vai precisar colocar dentro da mesma mesa as famílias, as pessoas de convívio daquele convidado, justamente já para evitar o contágio. Então, se caso alguém tiver contaminado, é menos risco com os demais convidados, né? Outra situação, as mesas teriam que estar com 1,5 metro de distância uma das outras. Então, isso daí, como eu já disse no começo, já vai diminuir muito o espaço do salão, né? Normalmente as mesas ficam bem perto uma das outras, a maioria dos salões de festa. Mas agora vai precisar ficar um pouco mais distante. Os buffets, nas escolhas dos cardápios em que os convidados precisam levantar e se servirem em um buffet, isso vai ter que ser com muito mais cautela dessa vez, né? Agora as pessoas vão ter que se levantar e vão ficar 1,5 metro de distância uma das outras na fila. Talvez marcações na fila. Isso, vão ter que existir marcações no chão para as pessoas poderem se posicionar. Só que seria interessante, de repente, a pessoa que está conduzindo, o seu cerimonialista, o mestre de cerimônias, a pessoa que está aí ao microfone, que ele chame gradativamente as mesas para se servir. É aquilo também que eu praticamente não fazia mais nos nossos eventos. Eu não gostava mais desse tipo de coisa, de chamar as pessoas por mesa. Por mesa. Eu acho isso muito agressivo com o convidado, justamente porque você invade o espaço dele livre de levantar e se servir a hora que ele quiser. Isso é deselegante, você limitar ele a se servir naquele momento. Mas, como estamos num novo normal, esse momento pede essa cautela, para que não haja aglomeração na fila do buffet. Então, é uma outra solução também interessante para você chamar por mesa, né? Então, cada mesa levanta, se serve, quando aquela mesa terminar de se servir, você já chama outra mesa. Outras coisas, diversas outras regras, né, que estão na maioria dos decretos nos municípios, mas essas são as principais, né, que mais tem se popularizado dentro dos decretos. Mas existe também limites de horário na maioria dos decretos, o evento só pode acontecer até tal hora. Uma coisa que me chamou muita atenção, e é óbvio que isso não poderia ser feito, mas que talvez cause algum transtorno com alguns casamentos, porque você não controla muito bem os seus convidados, né? Mas nesse caso vai ser necessário controlar, de repente até o mestre de cerimônias no microfone pedir para que os convidados não façam, é dançar. Não pode haver dança na maioria dos decretos, né? Não estou dizendo em todos os decretos, em todas as cidades. Pode ser que alguma cidade esteja liberando, mas não tem como dançar sem fazer aglomeração, né? Então não vai ser permitido baile. Não é permitido baile, não é permitido pista de dança, não é permitido... Então não compensa você ter lá uma banda que vai animar a festa. Vai dar para economizar. Gente, tem que pensar sempre no lado positivo. Claro. Né? Vai dar para economizar muito. Mas é claro que a dança dos noivos, a valsa, isso você pode fazer, mas não podemos fazer festas com baile. As pessoas vão dançar juntas, vão se aglomerar, vão se encostar. É isso que é para evitar, essa aglomeração na pista. E não tem como fazer nada animado se não tiver aglomeração. Claro. Né? Então não é um momento para festas assim mais despojadas, animadas. É mesmo um jantar, uma socialização ali, uma comemoração com os noivos e seus convidados, mas de uma forma bem mais contida. E a equipe de cerimonial, né, Sá? Agora ela é mais importante do que nunca. Com certeza, Fernanda. Se já era algo indispensável no casamento, agora é imprescindível que você tenha uma equipe de cerimonial. Não tem como você fazer dentro das normas, né, dessa normativa
normativa das regras dos eventos, você conseguir fazer uma festa sem uma equipe de portaria, sem um mestre de cerimônias para conduzir, para acalmar os convidados ou para instruir os convidados durante a festa, o que eles podem ou não fazer. Não tem como você seguir ali com a sua festa sem uma cerimonial que possa te conduzir o que você pode, o que você não pode, agora vamos fazer tal coisa. Então, o que antes já era muito importante, agora passa a ser uma peça fundamental na organização mesmo de um casamento. Mesmo que pequeno, um micro wedding ou um mini wedding, você precisa de uma equipe experiente, principalmente porque ela vai ter que cumprir com todas as normas, porque quem será responsabilizado se algo der errado são os noivos. E não é uma responsabilidade pequena, não. Vão ter uma responsabilidade até criminal se alguma coisa acontecer. Por exemplo, alguém contaminado estava dentro do evento, contaminou os convidados e não estava sendo cumprido com as normas. Isso não vai ser uma responsabilidade para a pessoa só contaminada, vai ser para o responsável da festa, que no caso são os noivos. Então, a pessoa do cerimonial, ela vai servir como um apoio para os noivos, até para indicar para os noivos, olha, isso é bom, isso não é, ou para ficar de olho na festa, porque os noivos estão lá para se divertir, né, para curtir o seu momento, a sua festa, não para ficar preocupada ou procurando se alguém está ou não usando máscara, se alguém está ou não com sintoma de gripe. Isso quem vai fazer é o cerimonial. Essa questão da pessoa estar ou não com sintoma de gripe, justamente se for identificado alguém com sintomas de gripe na festa, tem que ser solicitado, tem que pedir para a pessoa que ela se retire. Imagina se a noiva e o noivo vão fazer isso, né? Que chato. Então, os profissionais trabalhando vão ter que estar instruídos com todas essas regras, vão ter que ter a experiência de conversar com os convidados para que passe aquela segurança para o convidado, que ele realmente está cumprindo com aquilo que é necessário para a segurança dos noivos, para a segurança da família que está ali, porque normalmente os casamentos, eles são encontros familiares. Então, imagina só, dentro de um casamento, que a gente já tem notícia, por exemplo, em casamentos que 100, 200 pessoas foram contaminadas. Imagina uma família inteira com 100 pessoas contaminadas. Isso é horrível. É claro que os noivos têm muito interesse de realizar uma festa, só que dentro da segurança. Afinal de contas, é a própria família que está ali. Então, a figura do cerimonialista é muito importante nesse momento, principalmente para auxiliar os noivos nessa questão de manter as regras sendo obedecidas. Sá, e para os locais que foram proibidos dança e pista? Como fazer se os noivos já contrataram uma grande banda, por exemplo? Olha, infelizmente, Fernanda, se eles já têm contratado uma grande banda, aquelas com muitos músicos, dançarinos e tal, é difícil mesmo atuar agora nesse novo normal. Provavelmente eles vão ter que ou renegociar esse contrato com a banda, cancelar, pagar multa, dependendo do que foi acordado, e contratar uma banda menor, ou até mesmo renegociar com eles que eles venham em menos componentes para que possam fazer somente um acústico, uma apresentação mais lounge mesmo, porque como não vai poder ter dança, não há necessidade de ter iluminação de pista, nada daquilo, né? Mas tem que ter o som, tem que ter música, obviamente. Ele vai precisar, os noivos vão precisar de uma música ou até de músicos, porém não há necessidade de colocar uma banda muito grande. Renegocie com a sua própria banda, veja se eles têm essa possibilidade de uma nova roupagem da banda. Com certeza eles vão também ter interesse em se reinventar, né? Até porque eles também estão sem eventos há muito tempo e talvez eles possam te atender dessa forma. Então, muitos noivos acabaram mudando de salão de festa para poder fazer uma coisa menor. Alguns tinham contratado salões enormes, né? Salões que comportariam muitos convidados. E agora que eles precisam fazer um casamento com um número reduzido, eles optaram por fazer ao ar livre ou em um salão pequeno, uma coisa mais intimista. Então você precisa observar se essa banda menor
ela mesmo menor, se ela vai estar adequado dentro do seu novo salão, se o seu caso for esse de ter mudado o local, né? Precisa ter o som compatível, precisa ter iluminação compatível no salão, eu digo, né? Precisa ter a energia, comportar uma banda, mas isso obviamente que em qualquer salão que você loque, ele é obrigado a fornecer uma energia de qualidade. Isso daí são regras contratuais que não podem ser quebradas, né? O consumidor, no caso os noivos, precisam ter as garantias de uma assistência básica do serviço que ele contrata. No caso da locação de salão, a energia é uma delas. Então, a questão da banda, mesmo que em menor formato, ela precisa ter um salão que a comporte, claro. Se não for o caso da sua banda, eles não têm essa possibilidade, você vai ter que pagar o valor integral. Então, não adianta você colocar uma banda lá com 11 componentes num casamento com 50. Praticamente quase coloca metade da banda, um terço da banda seriam os seus convidados, não vai ficar adequado, não vai ficar legal para um casamento com formato intimista. Então, a melhor coisa a fazer, talvez até você gaste um pouquinho mais com isso, tendo que cancelar ou romper esse contrato, mas é necessário. Hoje, com essa situação que nós estamos vivendo no país, há meios legais de você cancelar um contrato com um fornecedor de evento sem que você possa ou tenha que pagar o valor total. Então, isso é importante você procurar um advogado. Se você quiser romper o contrato com algum fornecedor, procure um advogado especialista em eventos ou procure, então, o seu assessor cerimonialista para ele te indicar o melhor caminho a se tomar dentro de um cancelamento de contrato, principalmente se envolve um valor muito alto. Então é interessante sim você fazer a coisa certa, né? Sá, nós estamos chegando ao fim de mais um Agora e para Sempre. E assim, muito feliz, não é mesmo? Muito feliz. E eu gostaria que você deixasse um conselho para os noivinhos que estão nos assistindo e já estão animados, né, com essa novidade. Primeira coisa, você que está animado com essa novidade do novo normal, de voltar aos casamentos, voltar aos eventos, tanto os profissionais de evento quanto aos noivos que estavam ansiosos por essa notícia, a medida a se tomar é procure uma autoridade competente na sua cidade, uma autoridade sanitária que possa te informar melhor sobre as regras dentro dos protocolos na sua cidade. Se elas já existem ou se elas estão em andamento, o prazo mais ou menos que eles têm previsto para retornar esses eventos, ou se o seu município não tem previsão esse ano, para você poder se programar melhor. Mas muitos locais pelo Brasil já estão retornando, é importante você se informar melhor com as autoridades competentes. A segunda coisa a fazer é procurar o seu cerimonialista. Se você não contratou ainda, contrate uma assessoria experiente ou um cerimonial, porque você vai precisar para a realização do seu casamento, mesmo se pequeno. Como eu já disse durante todo o episódio, é necessário um profissional capacitado para garantir que as regras vão ser cumpridas. Então, esse é muito importante para quem não contratou, contrate alguém que seja experiente para o seu cerimonial. Uma outra dica importante é converse com seus fornecedores, certifique-se se ele está apto a cumprir com essas regras, se ele está por dentro do que está acontecendo mesmo nesses protocolos, se ele já se adaptou dentro dessas novas regras ou se ele ainda tem que fazer alguma alteração. Afinal, se ele fizer algo errado, você, como noivo e noiva, que vai ser o responsável por isso. Então, procure conversar com eles, converse sobre essas regras. É importante você conversar sobre cada regra que foi estipulado dentro da sua cidade com os seus fornecedores. Talvez você tenha fornecedores que sejam de outras cidades e eles não estejam por dentro das regras da sua. Então é importante você informá-los. E essa figura do cerimonialista também pode te ajudar muito com isso, entrando em contato com os fornecedores. Outra situação interessante: converse com os seus convidados, deixe-os cientes de que as regras vão precisar ser cumpridas, que você vai ser responsável se eles não cumprirem com as regras. Eles vão ter que usar máscara, vão ter que não ir ao evento se estiverem com sintomas de gripe, eles vão ter que cuidar para que não faça aglomeração no dia do evento. Então você vai precisar muito da colaboração dos seus convidados. Por isso, converse com eles, explique que você
quer muito fazer a festa, quer que ele esteja presente, porém precisa da ajudinha deles para que nada ocorra errado. Fora isso, gente, é só comemorar, porque agora nós vamos poder realizar novamente os eventos. Vamos celebrar como a gente costumava fazer. É isso aí. Muito obrigada, Sá, muito obrigada pelas informações e não esqueça de se inscrever no canal e curtir esse vídeo e compartilhar com quem possa precisar. Tchau, pessoal! Até a próxima!